Olá, quintos anos! Vamos a mais uma aula de matemática. Sou a professora Poliana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá certo? Quem fez o nosso desafio da aula passada? Desafio daqueles, viu? Gostoso demais! O nosso desafio da aula passada, que falamos sobre porcentagens, certo? Deixamos o seguinte: uma pizza foi repartida em 8 fatias iguais e você comeu 2 fatias. Que porcentagem representa a parte que você comeu? Vamos lá, então, desvendar? Vamos lá. 100 dividido por 8. Bora. O 100 é o meu inteiro. Dividido por quantas fatias? 8. Vamos, 10 dividido por 8 vai ser 1. 1 vezes 8 é 8. 10 menos 8 vai 2. 2 eu desço o meu zero. 20. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. 16 menos 20 menos 16 dá 2. 4. 4. Eu posso dividir? Não. Então, ganha uma vírgula e o zero. 40 dividido por 8 dá 5. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, 0. Fecho, então, minha divisão, ok? Então, uma fatia corresponde a 12,5%. Só que você não comeu uma fatia, você comeu 2 fatias. Então, o que é que a gente faz aí? 12,5 mais 12,5. Eu tenho 5 mais 5, 10 vai em 1. 2 mais 2, 4 em 1, 5. 1 mais 1, 2. Quanto é? 25. Que porcentagem tenho aí da minha pizza? 25%. Vejam que eu poderia fazer de forma diferente. Poderia sim. Só que, como eu sempre digo, é bom vocês aprenderem como é que funciona a divisão. Mas vamos lá. 100% é igual a 8 fatias, né? O meu inteiro. A metade desses 100% é o quê? 50%. Metade de 8 seria o quê? 4. E da metade do 4, que é os meus 25%, seriam 2 fatias, tá certo? Mas nosso resultado, 2 fatias, que é igual a 2/8, que também corresponde a 1/4, o mesmo que 25%. Entenderam? Muito bem. É comer e aprender matemática também. Vamos à nossa 7ª aula de hoje, que são dados estatísticos e probabilidade. Vejam só. Com uma moeda de R$1, veremos qual a probabilidade de ela cair com face voltada para cima. Vejam só. Essa teoria de probabilidade, ela surgiu exatamente com os jogos, tá? A teoria das probabilidades se iniciou a partir da análise dos jogos de azar, dados, baralhos, há cerca de 400 anos. Então, esse é o exemplo de que se você pegar uma moedinha de R$1, tá? E colocar a sorte, jogar ela por alto, para poder ela virar um lado ou outro, qual a probabilidade de virar cara ou coroa, né? Vejam, se a minha moeda ela só tem dois lados, logo a probabilidade será de 1 em 2. 1 em 2, tá? Ou meio. Eu tenho 50% de chance dela cair coroa ou 50% de chance dela cair cara. Vamos mais a um exemplo que é construção com os dados. Qual a probabilidade de, ao jogar o dado, cair no número 5? Vocês já viram o dado? Se não viram, vejam ele aqui na planificação. Planificação foi uma das nossas aulas anteriores, tá? Então, ou seja, planificado, dado planificado. É ele, como se ele estivesse aberto, tá? Então, o meu dado ele tem o número 6, o número 5, o 1, o 2, o 4 e o 3, tá bom? Eu tenho então aí, quantas vezes aparece o 5 nesse dado? Quantas vezes ele aparece? Uma vez. Todos os números aparecem apenas uma vez. Então, quantos lados tem o todo? 6. As minhas chances, 1 em 6. Representando isso de forma fracionária, eu tenho 1/6, ok? 1 dividido por 6.
As minhas chances, 1 em 6, tá? E se fosse o 4? Mesma coisa. Se fosse o 5, mesmo resultado, 1 em 6, tá? Vamos lá. Temos aí, observando as roletas, responda qual a probabilidade de parar na cor amarela. Temos 3 roletas. A primeira roleta, temos quantos amarelos? 2. Na segunda roleta, 1 amarelo. Na terceira roleta, 4. Ok. Agora me digam, quantas partes foram divididas no meu todo? A primeira roleta, 8 partes. Na segunda, 7 partes. E na terceira, 8 partes. Ok? Então vamos lá. 2 oitavos ou 1/4. Lembra que falamos na aula passada? 1/4, porque se eu for dividir esse meu 2 por 2, vai ser 1. E o 8 dividido por 2 será 4. Ok? Então vamos lá. 1/7. 4. Se eu for dividir o meu 4 por 2, mesma coisa. Ou melhor, vou dividir por 4 aí. 4 dividido por 4 vai dar 1. E 8 dividido por 4 será 2. Ou seja, a possibilidade, a probabilidade de eu ter na minha terceira roleta a cor amarela é de 50% ou metade. Já que eu tenho 4 amarelos e tenho 8 total. Tá bom? Estão compreendendo? Então vamos a mais exemplos, tá? Paulo Freire, educador e filósofo, é referência no Brasil e reconhecido internacionalmente. Segundo pesquisas realizadas, ele é o terceiro pensador mais citado do mundo em trabalhos acadêmicos. Paulo Freire chegou a ter diversos títulos, certo? E um deles, ele é o patrono da educação brasileira, tá? Então esse é o nosso mestre Paulo Freire, que vocês estão vendo aí, com a barbinha charmosa. Temos aí alguns livros, são obras do mestre Paulo Freire: Pedagogia da Autonomia, né? Pedagogia da Tolerância, A Sombra da Mangueira, A Importância do Ato de Ler, Pedagogia da Esperança, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia do Compromisso. São inúmeras obras de Paulo Freire. Só trouxe algumas para vocês. Então, nessa estante, há 20 livros que são obras de Paulo Freire. 20 livros ao todo, onde destas, 12 são obras de Paulo Freire. Eu tenho um total de 20 livros. 12 são de Paulo Freire. Qual a probabilidade de pegar um dos livros do mestre Paulo Freire? Vamos lá, a gente vai fazer isso e em fração e em porcentagem. A probabilidade será de 12 em 20. 12, o total de livros do Paulo Freire, e 20, o meu inteiro. Em fração, como é que eu represento? 12 dividido por 20, ou 12 vinte-avos. Dividido, ou 3/5. 3/5, porque eu divido meu 12 por 4, vai dar 3, e meu 20 por 4 será 5. Em percentual, aqui ó, 100 dividido por 5 será igual a 20. O mesmo que 20 vezes 3, que será 60. Temos então 60%. Vejam que eu peguei meu todo e dividi ele por 5, já que eu descobri que minha fração é 3/5. Então eu pego os meus 100 e divido por 5. Né? Vai ser igual a 20. 20 multiplicado 3 vezes, né? Será 20 vezes 3, 60. Vamos lá a mais um exemplo? Durante um mês do ano, os alunos das 3 turmas do 5º ano retiraram da biblioteca 300 livros ao todo. Observe os dados contidos na tabela e complete os que faltam. Vamos lá. Temos aí 3 turmas, que é o 5º A, 5º B e 5º C. O número de livros que eu não sei ainda quantos são, vamos descobrir agora. E o percentual do todo, do total. O 5º A, eu já sei que ele pegou 40% do meu todo. Então vamos lá.
40% de quanto? De 300. Igual a 40 dividido por 100 de 300. 300 dividido por 100 é igual a 3. 3 vezes 4 será igual a 120. Então, vejam que o quinto ano A, ele pegou 120 livros nesse período. Vamos ao próximo. O quinto ano B. Quinto ano B pegou o quê? 25% de 300, que é igual a 1/4 de 300. Vamos calcular isso? 300 dividido por 4 é igual a 75. 75 livros. E agora, o quinto C, como é que eu faço? Vejam que eu já tenho o número total de livros retirados do quinto A e do quinto B e tenho o total percentual de cada uma dessas turmas. O que é que eu faço agora, professora? Pego os 120 mais 75, 120 mais 75 será 195 e subtraio do meu total, que são os 300. Dessa forma, eu terei o resultado de quantos livros o quinto ano C retirou, que foram 105. E o percentual, a mesma coisa. Pego meus 40 mais 25, tenho o quê? 65. Menos quanto? 100, que é o meu todo. 100 menos 65 será o quê? 35%. Ok? 35%. Então, vamos lá. Olha aqui esse exemplo aqui. Embaixo da mangueira, em sua casa no Recife, Paulo Freire fez suas primeiras leituras de mundo e da palavra. Eram momentos de reflexão e aprendizagem, tá? Quanto à importância da preservação do meio ambiente, são tristes os noticiários a respeito do desmatamento. Aí eu trago para vocês um noticiário, né, que Brasil perde 24 árvores por segundo em 2020, enquanto alertas de desmatamento explodem. Isso é um noticiário. E um outro que é essa escala do desmatamento, tá? Então, vejam só. Com base nesse gráfico apresentado, eu quero que vocês respondam. De 2017 a 2020, quantos quilômetros quadrados foram desmatados? Olha o gráfico e observa. Eu tenho 1.332 em 2017, 2.203 em 2018, tenho 2.446 em 2019 e 2.968 em 2020, até o período de janeiro a junho de 2020, tá bom? Então, o que é que eu faço, professora? Somo todos esses números de cada ano. Vamos lá? Somando todo ele, eu terei o resultado de 8.959 quilômetros quadrados que está sendo desmatados ou foram desmatados nesse período. E agora, nos últimos 4 anos, as ações de desmatamento apresentam queda ou aumento? Vejam o gráfico, que também foi uma de nossas aulas anteriores que falamos sobre gráfico. A gente analisar os resultados em gráficos. Então, ele aumenta ou reduz? Ele aumenta. Não é? Algo a se pensar e refletir? Então, o que é que a gente traz aí para vocês? Refletir esses números e o que é que a gente pode estar fazendo? A Chaminézinho traz como proposta de desafio, que é contribuir com o reflorestamento de nossa cidade, tá bom? Então, que tal plantar uma árvore? E aí, desafio muito legal mesmo, tá? Se vocês sentirem, perceberem quanto é importante esses cuidados que a gente tem com o meio ambiente, vocês vão se sentir maravilhados. Vamos ao desafio? Próxima aula. Eu quero que vocês façam a contribuição a parte de vocês. E por fim, nossa mensagem de Paulo Freire, que é: a pessoa conscientizada tem uma concepção diferente da história e do seu papel. Recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se,
para mudar o mundo. Então, esse é o desafio de vocês, é se mobilizarem para mudar o mundo. De que forma? Cada um fazendo sua parte. Vai lá, pega faz um pezinho de feijão ou qualquer outra coisa, mas deixa o planeta mais verde, deixa a nossa cidade mais verde, mais bonita, tá? Que isso é uma questão também de consciência e não tem idade, tá bom? Espero vocês então na próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.